Aleluia. Eu só quero fazer uma leitura de 1 Timóteo, vou pedir para que vocês coloquem de pé. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 4. Se coloca de pé, por favor. 1 Timóteo, capítulo 4. Quero ler só o versículo 16. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Amado Pai Celestial, Deus bendito, louvamos a Ti, engrandecemos, exaltamos o Teu precioso nome, por nos permitir estarmos aqui reunidos para ter um momento da Tua Palavra, um momento de companheirismo, e desejar, Senhor, Te agradecemos por saber que o Senhor se agradou dos cânticos que foram entoados aqui, porque são cânticos de agradecimento a Ti por tudo que Tu tens feito, e somos agradecidos, Senhor, porque a Tua Palavra diz que tudo que somos, tudo que temos, provém de Ti. E agora, nesse momento, também queremos ter um momento em que o Senhor possa falar conosco através da Tua Palavra. Tudo que nós fazemos aqui, Senhor, é alimentar a chama que o Senhor acendeu em nossas vidas desde a primeira vez em que ouvimos a mensagem através do Teu mensageiro. Embora o Teu mensageiro não esteja aqui, nós sabemos que o Espírito de Elias, que é o Espírito Santo, está aqui. A cruz de fogo está aqui guiando e preparando uma noiva rumo à jornada do Reino, Senhor. E que Tu possa aqui, com uma singela palavra, que Tu possa aqui capacitar, fundamentar os pés de cada filho Teu que está aqui reunido, para que eles possam galgar e caminhar esse caminho para a perfeição. Porque é para esse propósito que Tu nos restaurou essas verdades, Senhor, as verdades da fé apostólica, para preparar uma noiva para o arrebatamento. Amém. Que possamos fazer parte desse povo, Pai. Nós sabemos, Pai amado, que o Teu Filho disse que nos últimos dias se levantariam muitos falsos profetas, que enganariam, se possível, os eleitos, Senhor. Que nós possamos fazer parte daquele povo que, mesmo embora seja tentado com sutilezas doutrinárias, com ventos de doutrinas, que nós possamos fazer parte daquele povo, Senhor, que, como disse o Teu Filho, ouve a Sua palavra. Porque Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém. Nós estamos aqui, Senhor, porque estamos Te seguindo, porque Te ouvimos. Fala conosco, Senhor. Amém. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. No nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória ao Senhor. Graças a Deus. O apóstolo Paulo aqui deu uma recomendação para o seu discípulo Timóteo, para que ele tivesse cuidado de si mesmo e da doutrina. Se nós fôssemos detalhar cada coisa que está aqui, nós ocuparíamos muito tempo, né? Ter cuidado de ti mesmo. Isso aqui envolve muitas coisas, envolve a própria saúde, né? Temos que ter um cuidado conosco, com a nossa vida pessoal, né? Mas ele disse que ele também deveria ter um cuidado com a doutrina e perseverar nessas coisas, ou seja, cuidar de si mesmo, né? E também na palavra de Deus, porque ele disse, se ele fizesse isso, ele salvaria não somente a ele, como aqueles que lhe ouviam. É fundamental nesses dias que o povo de Deus, aqueles que confessam o seu nome, tenham uma doutrina. Amém. Tenham uma fé. Porque é a doutrina apostólica, é a fé apostólica que vai nortear você nas coisas que você pensa, nas coisas que você crê, na tua maneira de agir e na confissão que você faz, a tua maneira de falar. E o apóstolo Paulo disse, se nós cremos, falamos. Amém. Eu criei, por isso falei. Amém. E é aquilo que nós falamos e confessamos que vai denunciar, que vai mostrar o que somos e do que somos formados. Então, atrás de uma fé tem que haver uma doutrina. Porque é a doutrina que vai produzir a fé, que vai nortear e vai guiar nossas vidas na postura, no conviver, no modo de falar, de agir, enfim. Então a doutrina é primordial. Pessoas aí fora têm uma fé, mas às vezes não têm a doutrina correta.
né? Tem pessoas que têm um tipo de fé, um zelo de Deus e são capazes de dar sua vida, o seu sangue por Deus, mas a doutrina que guia aquela fé não é uma fé correta. Ou antes, não é uma doutrina que lhe conduz de uma forma correta e adequada, né? Uma banda conta daquela senhora que lá na África deu a luz um filho e ela servia a um Deus, a um ídolo, que era representado por um jacaré, por um crocodilo, e para exaltar, para adorar o seu Deus, para demonstrar sua devoção, seu amor, ela pegou o seu bebê recém-nascido e jogou para os crocodilos para que devorassem. Você vai condenar isso? É um gesto de fé, é uma atitude de fé. Mas qual é a doutrina que está por trás disso? Então, atrás de uma fé sadia, tem que haver uma doutrina sadia, Amém. sã e correta. Agora, atrás de cada doutrina também existe um espírito. Porque uma banda disse que todas as coisas são guiadas por espírito. Seja o que for, seja qual área, religiosa, política, econômica, familiar, financeira, há um espírito atrás ali, abençoando ou amaldiçoando aquela vida. E atrás de uma doutrina sempre vai haver algum tipo de espírito. Agora veja, uma doutrina genuína não pode ser vindicada por um falso espírito, e nem o contrário. Ok? Então, se existe uma fé genuína e uma fé verdadeira, uma doutrina verdadeira, tem que haver uma unção que respalde isto. Agora, se a doutrina for falsa, ela também vai ter uma unção para respaldar isto. Uma falsa unção vai respaldar uma falsa doutrina. E uma verdadeira unção vai respaldar uma doutrina genuína e verdadeira. Amém. Ok? O irmão Brana, quando foi enviado por nós, pelo irmão Brana, para nos trazer uma doutrina, você sabe que ela foi vindicada por meio de sinais. Ele falava que os sinais eram como uma isca. Até não era ele que falava isso, o irmão Bosworth disse, né, que os sinais é uma forma de fisgar o eleito, não é isso? Então, nos dias da campanha de cura divina do irmão Brana, muitas pessoas eram atraídas, não é isso? Mas as pessoas não sabiam que havia uma mensagem atrás. Verdade. Daqueles sinais, daqueles prodígios todos que eles presenciaram. E quando chegou o momento em que começou de ele passar e transmitir essa mensagem, esse sinal, muitos se afastaram. Porque eles gostaram dos sinais, mas a mensagem que acompanhava, a voz que seguia aquela mensagem, ou a voz que acompanhava aqueles sinais, eles não gostaram. Muitos gostaram nos dias de Jesus, dos vários sinais que ele fazia, é verdade. mas a partir do momento que ele começou a pregar algumas coisas que alguns não conseguiam ajustar com a teologia que eles tinham, com a qual eles estavam familiarizados, quando eles viram uma coisa que era estranha aos ouvidos, começaram a se afastar de Jesus. Então, a partir do momento que irmão Brana começou a falar alguma coisa que se afastava da teologia dos seus dias, elas também começaram a tratar como se fosse algo estranho. E como se não fosse o bastante para eles, não somente a teologia do William Branham, a mensagem do William Branham era estranha, mas sua unção também para eles era como se fosse uma coisa falsa, o que é impossível. Né? Alguns diziam, irmão Branham, a sua teologia não está correta, embora nós vemos que os sinais são verdadeiros. Deus usa o Senhor para ministrar, para curar, para discernir. Mas quando o Senhor prega a teologia, quando o Senhor prega a doutrina, o Senhor não está correto. O irmão Branham mostrou nessa mensagem que, na verdade, os sinais eram para vindicar a sua doutrina. Era para vindicar a sua palavra. Então veja, a mensagem que o irmão Branham nos trouxe é a mensagem apostólica. É a fé dos pais que foi restaurada para nós esses dias. Amém. E você sabe que nos dias apostólicos havia sinais para confirmar que a mensagem que eles transmitiam para a igreja era uma mensagem genuína. Agora, nos dias do William Branham, se ele restaurou mesmo a fé apostólica, os sinais que acompanhassem o seu ministério não poderiam ser outros, não ser os mesmos sinais escriturísticos da Bíblia Sagrada. Amém. Vocês sabem disso, vocês estão familiarizados disso, não somente através dos sermões do irmão Branham, onde ele mesmo relata os sinais que aconteceram, as curas. Nós temos traduzido muito material sobre as campanhas de cura divina do irmão Branham, traduzi muita coisa da revista A Voz da Cura, muitos testemunhos também, e recentemente eu traduzi um testemunho que eu quero só ler uma passagem aqui para você, do irmão Morris Zangren, que eu não sei se os irmãos aqui conhecem, não sabem quem é. Morris Zangren é um cantor, o irmão Branham tinha uma grande admiração, um grande apreço. O irmão Branham gostava muito de ouvir um hino favorito. O irmão Elias aqui disse que o hino favorito do irmão Branham era somente crer, para os cultos, mas não era o hino favorito não, do irmão Branham. O hino que ele mais gostava era Down from His Glory, quer dizer, da sua glória, ou descendo da sua glória. É um hino que ele gostava muito de ouvir, principalmente cantado por Morris Zangren. Morris Zangren era um cantor, mas ele também tinha um ministério de palavra. Foi o próprio irmão Branham que disse isso para ele. Então eu traduzi esse testemunho e ele conta resumidamente algumas experiências que ele teve
com o profeta. Eu já traduzi vários testemunhos de várias pessoas, irmãos, que tiveram convivência com o Branham. Mas há algo aqui que ele disse nesse seu testemunho que me chamou a atenção. Isso aqui eu traduzi, acho que foi mês passado. Eu quero ler para você aqui. O meu irmão Angren diz assim: a última vez que eu falei com o irmão Branham foi em agosto de 65. Foi uma de suas últimas reuniões em Jeffersonville. E depois do culto, estávamos passeando pela Utica Pike, que era uma rua lá de Jeffersonville. E eu vi o seu carro cor de trigo estacionado em um mini mercado. A irmã Miri havia entrado para comprar algo. Eu estacionei e caminhei para o lado do motorista e comecei a falar com o irmão Branham. Então o irmão Branham estava aqui, não é isso? E ele caminhou até ao lado do irmão Branham, ao lado do motorista, ou seja, ele estava ao lado esquerdo do irmão Branham, ok? Ok. Então, de repente, eu estava do lado do passageiro. E o irmão Branham estava como se desvanecendo em seu assento. E uma obscuridade estava sobre o seu rosto. Soube então que Deus estava pronto de me dizer algo, talvez através dele. Ele só está resumindo aqui a história para nós. Uma coisa ele disse: quando o gado está mugindo, está cantando. E me disse novamente para que continuasse cantando e carregando a arca, ministrando os louvores e carregando a arca, ou seja, ministrando a palavra, pregar a palavra. Uma banda revelou para ele que ele tinha um ministério. O fato é que eu não caminhei para o outro lado do carro. Do nada, Angren saiu dali e parou do lado do Branham, sentado do lado do passageiro, do lado direito. Foi somente depois que eu pensei: como foi que eu cheguei ali? Foi só depois que isso aconteceu que eu me dei por conta de que Deus me colocou ali. Ele me queria ao lado direito do profeta. O lado esquerdo não é o lado preferido quando se trata de Deus, vocês sabem. Porém, ele me moveu para lá. Foi isso que ele fez com Filipe, e eu creio que tudo o que aconteceu na Bíblia tem ocorrido no ministério desse profeta. Amém. De uma forma ou de outra. Então, Angren aqui está se referindo àquela passagem de Atos 8, né? Quando Filipe estava ministrando a palavra para o eunuco etíope, né? E quando ele o batizou, a palavra diz que milagrosamente, Deus o levou para outra região, né? Foi trasladado, algo assim, né? Então ele diz: olha, isso que aconteceu comigo, se não foi a mesma coisa nos dias da Bíblia, então não sei. Então Angren aqui está dizendo: veja, através do ministério do irmão Branham nós podemos ver os mesmos sinais da Bíblia se repetindo. Agora, por que isto? Porque a mensagem que o profeta estava pregando era a mesma mensagem que os pais apostólicos estavam pregando. Aleluia. Então, como eu disse, a mensagem que ele pregava, muitos não podiam aceitar, mas era a mensagem que Deus estava restaurando para a noiva nesse último dia através desse mensageiro. Eu creio. E os Amém. sinais eram apenas para vindicar esta mensagem. Então eu quero ler aqui para você um comentário que Mamana fez de alguém que o criticou. Ele diz aqui: um dos homens tinha descido e disse: irmão Branham, o irmão Branham, quando ele está sob unção, é um servo do Senhor. Mas a sua teologia não está bem. Ele disse: ele é um profeta quando a unção está sobre ele. Mas disse: quando a unção está fora dele, sua teologia não está bem. Agora o irmão Branham diz: um homem que fizesse uma declaração como essa, eu não sei que palavra, o que essa palavra profeta significa? Um profeta significa um revelador divino da palavra. Vê? Esses sinais são uma demonstração de que isso é a verdade. Amém. Então veja, as pessoas sabem, porque a Escritura diz que nos últimos dias viriam falsos profetas, falsos ungidos, para tentar enganar, se possível, os eleitos. Então as pessoas ficam muito cuidadosas, como nos dias do irmão Branham: ele está com um sinal, mas essa mensagem é estranha para mim. Então veja, as pessoas queriam apenas ter um cuidado, não é isso? Um zelo, uma espécie de zelo. Mas é um zelo sem entendimento. Como a daquela mãe que eu citei, africana, que entregou seu bebê, como a Branham contava, para o crocodilo devorar. É um zelo, mas é um zelo sem entendimento. As pessoas hoje procuram ter um zelo para discernir quem são os falsos profetas. Mas ao mesmo tempo eles não conseguem ter o mesmo zelo para discernir os verdadeiros. Verdade. Eles sabem dizer quem são os falsos, então quais são os verdadeiros? Eles sabem dizer para você qual a doutrina que é errada, mas qual é a doutrina verdadeira? Ouça a doutrina que eles pregam e veja se a doutrina que eles falam é a doutrina verdadeira. Eles não têm discernimento.
Esta era a mais enganosa que estamos vivendo. É verdade, meu. Então, a mensagem que o Umbanda pregou, a doutrina que ele transmitiu, foi respaldado por sinais, sim, porque esta era a mensagem apostólica. Então veja, embora houvesse aqui uma mensagem genuína, apostólica, sendo vindicada por Deus por meio de sinais, o Umbanda também nos mostrou que nesse mesmo tempo, como foi no passado, hoje também se repetia, ou seja, haveria um ministério paralelo, haveria uma falsa unção com falsos ungidos para tentar perverter os retos caminhos do Senhor. E as Escrituras falam lá em Deuteronômio 13, para que Israel tivesse cuidado quando alguém viesse com sinais, com profecias, elas se cumprissem e logo seguir este mesmo profeta dissesse: vamos servir e adorar outros deuses. As Escrituras dizem que quando isso acontecesse, era Deus mesmo provando o povo de Israel. Sim. Para ver se eles iriam realmente servir ao Deus verdadeiro ou não. Porque o povo de Deus, ele não pode atentar apenas para sinais, não é isso? Não apenas para milagres e prodígios, mas para a voz que está por trás daquele sinal. Amém. A mensagem que está produzindo aquele sinal, na verdade, porque cada sinal há uma unção, há uma doutrina, há uma fé para respaldar aquilo. Então, nos últimos dias surgiriam Janes e Jambres, como a Umbanda disse, para tentar testar e provar a noiva. Ou deixa eu falar de uma outra maneira. O próprio Deus permite que os Janes e Jambres se manifestem hoje, seja por sinais ou por uma doutrina, para testar a noiva de Jesus, para saber se ela está balizada para servir ao Deus verdadeiro ou ao Deus que os Janes e Jambres tentam promover com seus sinais, com a sua doutrina. Então, na mensagem que o Umbanda pregou, não temos traduzido, Jeová Jiré, 29 de abril de 56, ele vai dizer assim: e a Bíblia diz que Janes e Jambres se levantariam nos últimos dias, e que quase enganariam até os escolhidos. Tenha cuidado, irmão, e mantenha isso certo na palavra de Deus. Não saia daí. Há um monte de coisas hoje que estão acontecendo e que não estão vindo dessa palavra. E nós podemos parafrasear essas palavras do Umbanda aqui e dizer: há muita coisa sendo pregada nos grupos da mensagem que não tem nada a ver com a mensagem. É verdade. São Janes e Jambres aí que o próprio Deus está permitindo se levantarem para testar a noiva. É verdade. Depois ele vai dizer aqui: deixe isso só, fique com a Bíblia. Amém. Porque a Bíblia disse que enganariam até os escolhidos, se possível. Mas quando o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, desde a fundação do mundo, você irá reconhecer a sua voz. Amém. A um estranho você não seguirá. Não me interessa se óleo se derrame das mãos, não importa quão tremendo seja o sinal, tão maravilhosa e ungida seja a mensagem que eles pregam, se não passa pela máquina provadora, esqueça. Amém. Não é isso? E pese tudo mais, você saberá que isso não vem da Bíblia, e você ficará com Deus. Amém. Então, queridos, Deus nos enviou um mensageiro, e esse mensageiro foi vindicado por Deus com uma mensagem para restaurar a doutrina da fé dos apóstolos, a fé apostólica. Eu já tenho, como disse, traduzido muita coisa, onde esse ministério do irmão Branham foi vindicado por Deus, pela palavra, pela mensagem, pelos sinais. E nos cultos que o irmão Branham ministrava, muitas vezes acontecia de pessoas se levantarem, no tabernáculo Branham, pessoas se levantarem com línguas, com profecias, e havia uma interpretação. E eu traduzi um artigo uma vez com uma série dessas profecias que eram entregues nas reuniões do irmão Branham, às vezes antes dele ministrar ou logo após ele ter encerrado a ministração. Alguém aparecia com uma mensagem de línguas ou profecia e isso era gravado e registrado. A voz de Deus tira essas partes e deixa apenas a mensagem do irmão Branham. Mas alguns irmãos que tinham essas fitas mais completas transcreveram alguma coisa e resultaram em alguns textos que eu encontrei lá. Fiz uma garimpagem, encontrei e traduzi. Eu quero ler para você uma profecia que foi entregue quando o irmão Branham estava para pregar a mensagem de competição. Essa profecia foi entregue antes do irmão Branham pregar essa mensagem. Não sei se vocês conhecem a mensagem, já leram. Ela é do dia 31 de dezembro de 62, quando ele estava prestes ali para se mudar para Tucson, lembra? Então, essa profecia diz o seguinte: fala a ti, meu servo, esta noite. Eu te digo, certamente tu estás indo viajar em poucos dias a uma terra estrangeira, uma terra estranha.
a um povo distante. Mas eu te digo, eu sou contigo, e eu te abençoarei. E eu digo que muitas coisas grandes realizar-se-ão na tua mão. E eu digo a ti que estás se movendo neste país, eu te digo que quando vieres ao topo da montanha ali, virei a ti como eu fiz a Moisés, diz o Senhor. Amém. Eu acredito que talvez isso aqui seja quando Umbanda foi ao Quênio Sabino, e ele levantou as mãos para o alto. Foi em fevereiro, 2 meses depois disso. E você sabe que ele agarrou a espada do rei, não é isso? A espada do Senhor. Aleluia. Sim. Pode ter sido essa ocasião. Agora o que interessa para mim, para você, o que diz aqui. E eu te digo, meu povo. Primeiro Deus se dirigiu ali ao profeta. Agora é para o povo que estava ali. E eu quero antecipar e dizer para você que essa mensagem não é apenas para aquele povo que estava lá. Essa mensagem profética é para mim, é para hoje, é para você, é para agora. Amém. Aqui diz: e eu te digo, meu povo, esta noite, não conheces tu o profeta do Deus vivo, que permanece entre ti? Não sabes tu que ele tem proclamado a minha palavra para ti? Não sabes tu que eu sou Deus Todo-Poderoso, que o chamou e o ordenou desde antes da fundação do mundo para Aleluia. entregar este evangelho para ti? Glória a Deus. E tu deves prestar atenção. Se não fizeres, não terás parte da vida comigo, diz o Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Então ali Deus estava dizendo: eu vindiquei este profeta. E se você quer ter comunhão comigo, você vai ter que ouvir a este profeta. Amém. Então isso foi só para aqueles dias? Não. Isso é para hoje. Amém. A mensagem dele está aqui. E é a mensagem de Deus que está ali. Porque aquilo que o profeta falou ali, para mim e para você, é o assim diz o Senhor. Aleluia. Tudo que o irmão Branham fez foi ecoar para mim e para você as Escrituras. Ainda que alguns podem ler e discordar do irmão Branham, ignore, fique com que aquilo que o irmão Branham disse. Amém. E que está de acordo com a palavra. Aleluia. Qualquer outra unção que vier ungir um outro ministro para pregar algo diferente, deixe isso de lado, irmão Branham. Fique com a Bíblia, ele falou. Não é isso? Então, o irmão Branham disse que esse era o ministério dele. Através dos sinais que Deus manifestou no seu ministério, ele trouxe uma doutrina apostólica. E é essa doutrina apostólica, é somente essa doutrina apostólica, que prepara a noiva de Jesus Cristo para o arrebatamento. Amém. Amém? Aleluia. Na mensagem A Marca da Besta, o irmão Branham vai dizer assim, de 54. Irmão, estou lhe dizendo, isso são luzes do entardecer que estão brilhando. A mesma doutrina apostólica, o mesmo batismo apostólico, o mesmo enchimento apostólico do Espírito Santo, os mesmos sinais e maravilhas apostólicos, como o que o irmão André citou ali, que ele foi transladado. Aquilo ali são sinais do ministério apostólico, os mesmos sinais, não é isso? E ele fala aqui, o enchimento apostólico do Espírito Santo, não é o batismo por sensação e emoção, não. É um batismo, um selo do Espírito Santo vindicando uma palavra. O irmão nos disse que o sinal do crente hoje é o Espírito Santo, que você recebe quando você aceita a mensagem do dia. Amém? Os Amém. mesmos sinais, maravilhas apostólicas, estão mostrando-se para os gentios, como eles fizeram para com os judeus, lá atrás no romper da manhã. Aqui está isto no pôr do sol. Amém. Graças a Deus. Agora o irmão Branham vai dizer uma outra coisa que eu quero ler aqui para você, na mensagem A Restauração da Árvore Noiva. Ele vai falar algo mais sobre essa doutrina apostólica, porque aqui é disso que eu estou tratando. Porque foi isso que o irmão Branham restaurou. Qualquer outra doutrina que for pregada essa mensagem e que não reflete a doutrina apostólica, ele disse, você tem que deixar de lado. Amém? Amém. Aqui no irmão Branham vai dizer essa mensagem: o anjo do Senhor vindicará a palavra. Isso é exatamente o que ele sempre tem feito através de cada era. Ele ainda faz a mesma coisa. Ele permanece com a palavra. E qualquer ministro ungido com o Espírito Santo permanecerá pela mesma palavra. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz que toda a Bíblia foi escrita pelo Espírito Santo. Agora, como você pode ter o Espírito Santo e negar o que a Bíblia diz? Como você pode negar que é cheio do Espírito Santo e negar a predestinação? Como você pode dizer que é cheio do Espírito Santo e negar a soberania de Deus, substituir a soberania de Deus por livre-arbítrio? Eu tenho livre-arbítrio, eu decido se quer ser salvo ou quer ir para o inferno. Se você é cheio do Espírito Santo,
Você não vai substituir a palavra por essa sutileza. É verdade. Ah, mas calma, irmão Jorge, irmão Brana falou em livre-arbítrio. Como eu disse no Oliveira no sermão que traduzimos, ele falou do livre-arbítrio, mas não da mesma maneira como os outros falam. Se você é cheio do Espírito Santo, você não vai usar isso para negar a Bíblia. Como é que você pode dizer que é cheio do Espírito Santo e negar que Deus tem um filho? Como é que vai fazer isso? Verdade. Como é que alguém vai negar para você que é cheio do Espírito Santo e se agarra a uma capa babilônica com o sistema internacional humano? Você não pode fazer isso. Depois ele diz, o próprio Espírito em você dá testemunho de que isso não está certo. Se você tem o Espírito certo, você vai dar respaldo e vai apoiar uma doutrina certa. Amém. Mas se alguém é ungido com o Espírito errado, ele vai apoiar e vai confessar uma doutrina errada. É verdade. É isso que está dizendo. Vê, o gafanhoto tem comido isso. Isso é tudo. Corroendo as verdadeiras coisas de Deus. Sim, Senhor. A palavra sem autoridade é contrária à doutrina dos apóstolos. Muitos homens estão ministrando uma palavra, mas sem autoridade. Jesus era conhecido por ele pregar uma palavra com autoridade, não é isso? Sim. Não apenas com sinais, mas com autoridade. O irmão Brana, ele era conhecido não somente pelos sinais, mas porque ele transmitia uma mensagem com autoridade. Aleluia. Ele tinha unção apostólica que acompanhou o seu ministério. Só estou dizendo isso porque eu vou continuar com a leitura desse sermão do irmão Brana, mas eu quero ler para você uma outra coisa que eu traduzi, um outro artigo que eu encontrei, de um homem que assistiu um culto do irmão Brana. Isso eu acho que foi publicado na revista Rosa Cura, em outro lugar, agora eu não lembro qual foi. O título lá do artigo era Eu Visitei uma Reunião Brana. Eu quero ler isso aqui para você, só um pequeno trecho. Isso foi lá em 54. Está aqui o nome deste irmão, Len J. Jones. Aqui ele vai dizer para você o seguinte. Ele disse que Jesus via tudo em visões. Ele discernia os pensamentos dos homens. O que nós podemos dizer com tais declarações? O que nós sabemos sobre tais coisas? Isto está fora de todo o nosso reino. Porém, aqui estava um homem que vive naquele mesmo reino. E antes que aquela noite terminasse, ele iria fazer a mesma coisa da qual ele estava falando de uma maneira ainda mais surpreendente. Brana é um homem de outro mundo. Ele vive em um outro mundo completamente. Nunca eu ouvi tais coisas. Nunca eu vi tais coisas. Jamais conheci um homem tal. E jamais espero conhecer outro enquanto eu viver. Depois que ele havia acabado de falar, ele disse, agora, se eu sou um profeta de Deus, as coisas sobre as quais eu falei acontecerão esta noite. Se elas não acontecerem, você pode me marcar com ferro como um falso profeta. Aí agora ele vai dizer, nunca ouvi um homem dizer qualquer coisa assim. Nunca ouvi um homem falar com tal autoridade. Então o irmão Branham não apenas tinha sinais, mas ele tinha uma mensagem apostólica. Aleluia. E era nessa mensagem apostólica que o irmão Branham tinha autoridade. Qualquer outro ministro que quiser vindicar uma autoridade fora dessa Bíblia, ele não tem. Não há autoridade fora da palavra de Deus. Amém, queridos? Então nós sabemos que o irmão Branham foi o profeta que Deus usou para vindicar a mesma mensagem dos pais apostólicos para este dia. Para mostrar para nós que o que nós precisamos hoje não é de uma doutrina nova, não é uma mensagem nova. É daquela mesma mensagem dos pais apostólicos. Amém. Você não precisa de uma outra coisa. Então o irmão Branham foi o profeta que Deus usou para restaurar a mensagem de Jorge. Nós já conhecemos essas coisas, porque está falando, eu gosto de falar dessas coisas. E temos que reviver isso aqui. Amém. E você nunca pode se cansar de falar dessas coisas. É verdade. Quero ler para você uma mensagem de uma banda que não temos traduzido. Lagarta, locusta, gafanhoto e pulgão. Aqui ele vai dizer assim, Deus abençoe o seu coração. Eu não deixarei você nessa condição. Vou lhe dizer o que Deus disse. Mas eu restaurarei a você tudo que a lagarta comeu. Tudo que o gafanhoto devorou. Mamana pega isso aqui e se refere às denominações, não é isso? Ao longo das eras da igreja, a mensagem apostólica foi devorada pelo gafanhoto. Mas agora, Deus prometeu que iria restaurar. É isso que está dizendo. Tudo que a locusta comeu, eu restaurarei, diz o Senhor. Agora Mamana diz, isso é uma oração, né? Então, ajuda-me para que eu cumpra essa profecia. Amém. Ninguém mais poderia cumprir isso. Nenhum outro profeta poderia ser usado por Deus para restaurar essa mensagem que o gafanhoto, a locusta, o povão devorou, a não ser este profeta. E o irmão Branham sabia disso.
E aqui ele deixa escapar isso, né? Ele disse: Senhor, ajude para que eu cumpra isso. E ele cumpriu. Deus usou este homem para cumprir. Antes da vinda do Senhor, a verdadeira fé apostólica, o verdadeiro ensinamento apostólico, o verdadeiro espírito apostólico, a verdade, ela está a seu caminho agora. Aleluia. Então Deus vindicou o seu profeta. E Deus restaurou essa palavra através do seu profeta. E como eu disse, eu me antecipei, que eu vou querer ler aqui para você, Mamana disse que você não precisa de algo novo. E Deus não usou o seu profeta para pregar algo novo. Uma outra mensagem que nós não temos traduzida, mensagem Credes Agora, 17 de agosto de 52. Vai dizer aqui: recentemente, quando eu estava batizando no Rio, em Jeffersonville, quando todos os jornais locais cobriram isso, às 2 horas da tarde, em junho, ou no período da tarde, melhor, em junho, em meados de junho, bem acima de onde eu estava, uma voz disso veio dizendo: como João Batista foi enviado para alertar as pessoas da primeira vinda de Cristo, assim esta mensagem é para alertar o povo da segunda vinda. Subiu de volta para os céus, enquanto as pessoas gritavam e desmaiavam. O que foi isso? Mamana vai dizer: Deus aprontando. Eu achei que Deus desceu em 63 numa nuvem. O profeta está dizendo: aqui Deus começou a preparar uma noiva. Amém. Tudo bem que quando o profeta nasceu, você tinha lá a coluna de fogo aparecendo, e você pode dizer que ele que era Deus, e de fato era Deus, era o filho do homem descendo. Mas quando que ele começou de fato a preparar uma noiva? Aqui. Porque ali ele estava o quê? Vindicando um profeta. E dali em diante, doravante, Deus usava esse profeta para pregar o quê? Uma doutrina. E que doutrina é essa? A doutrina apostólica, nenhuma outra. Amém. Então o que ele vai dizer aqui? Deixa eu ver, eu não quero me perder. Ok. Subiu de volta aos céus enquanto as pessoas gritavam. O que é isso? Deus aprontando a igreja. Agora, você não precisa de nenhuma nova doutrina. Você não precisa de nenhuma nova teoria. Você precisa realmente de verdadeiros corações convertidos ao Deus Todo-Poderoso, a crer em Deus e em seu Filho. Aleluia. Recentemente nós publicamos uma matéria onde Mamana fala algo que também está no sermão que não temos traduzido. Ele menciona lá que nos dias de Jesus, Israel cria em Deus, mas não cria que Deus tinha um filho. O próprio povo que dizia crer em Deus sacrificou e crucificou seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Porque crer em Deus, mas não crer no Filho. Aqui uma Mamana diz: você tem que crer em Deus e também no seu Filho Jesus Cristo. Quem crê, diga amém por isso. Amém. Amém. Depois ele diz: ter comunhão com todo mundo, com todos os cristãos, pelo Espírito Santo. Amém. Então veja, a Mamana diz: você não precisa de uma nova doutrina. Você precisa da mesma doutrina apostólica. Quero ler isso onde ele vai dizer no outro sermão, a ressurreição de Lázaro. O que esta igreja precisa hoje é de um bom avivamento. Não uma nova doutrina, uma nova ordem, apenas uma agitação, ou seja, uma iluminação, não é isso? Um despertamento, um esclarecimento. Do quê? Do que você já conhece. Então o Mamana veio revelar uma nova doutrina? Não. Ele veio apenas para fazer o quê? Para te despertar, para te agitar. Foi essa palavra que ele usou. Esse sermão não temos traduzido, né? Então você talvez não deve ter ouvido isso. Então só o que Deus queria fazer através do seu profeta foi agitar você, abrir a Bíblia e entender o que estava aqui. Porque o gafanhoto, o pulgão, né? Eles fizeram o povo ler com os olhos cegos, sem entender. Um véu estava, não é isso? Uma escama espiritual estava vedando os seus olhos. Então agora Deus usa o seu profeta para agitar você, para chacoalhar você, para iluminar você, para fazer você entender que você não precisa de uma nova doutrina, você não precisa de um novo mensageiro, só que você precisa é crer naquilo que Deus falou através da sua palavra. Amém. Mamana também vai dizer para nós que é essa mensagem apostólica, é essa fé apostólica que vai o quê? Alinhar a igreja, alinhar o povo de Deus. Na mensagem Expectativas, 10 de agosto de 50, o Mamana vai dizer: é tempo que a igreja precisava de um bom ensino apostólico. Um bom ensino apostólico. E de Deus. Um bom ensino apostólico de Deus à moda antiga. Para deixar a coisa alinhada. Não basta você dizer que tem fé. Tem que ter uma doutrina para alinhar essa tua fé. E não é qualquer doutrina, é a doutrina apostólica. Amém. Sem sensações, sem interpretações.
Pessoas têm fé, mas muitos não têm o alinhamento dessa fé com base na doutrina apostólica. Tem pessoas que testemunham de William Branham, que creem na mensagem, mas quando você vai ver essa confissão, você vai ver que ela não é uma confissão alinhada com a palavra. O irmão Fred Sodman, por exemplo, antes de falecer, num vídeo que saiu aí no YouTube, ele deixou bem claro para nós que, embora ele cresça na mensagem, ele interpretava que William Branham era o próprio Cristo encarnado. Ele era um homem de fé, mas sua fé não estava alinhada com a palavra. Porque é verdade que o irmão Branham foi usado por Deus, é verdade que o irmão Branham tinha uma medida, uma porção, mas ele não era Jesus Cristo encarnado. Ele veio para representar o Senhor Jesus Cristo, mas ele não era o Senhor Jesus Cristo. Eu estou dizendo isso porque existem ministérios dentro da mensagem que tentam fazer de William Branham a própria pessoa de Jesus Cristo. O que é isso? Eles têm uma fé, mas sua fé não está alinhada com a doutrina apostólica. É a doutrina apostólica que vai fazer você alinhar tua confissão com a Bíblia. Não basta você dizer que crer. Tua confissão tem que se enquadrar com a palavra. Amém. Amém? E é a doutrina apostólica que vai fazer isso. Ok. Os dons e a vocação estão na igreja, mas as pessoas não sabem como controlar-se. Eles não sabem tomar posse de Deus. Amém. Então veja, é uma Branham que, através do seu ministério de ensino, que restaurou para nós a doutrina apostólica. E uma das coisas que nós sabemos que foi restaurado com esse ministério foi aquele padrão de evangelismo, não é isso? Jesus instruiu apóstolos. Os apóstolos instruíram os seus discípulos. E o irmão Branham, no seu livro das eras, ele vai dizer que a mesma coisa teria que acontecer agora. Porque em cada era Deus envia um mensageiro. E esse mensageiro prepara outros aos seus pés, ministrando a palavra para eles, discipulando-os com a mesma doutrina, para que eles possam depois ir adiante e levar aquela mesma fé a qual eles foram doutrinados e receberam. Mas naquele mesmo livro das eras, uma chega a dizer que como é importante, algumas pessoas, na verdade, não conseguem entender o quão importante que é ficar somente com aquilo que o mensageiro transmitiu. E ele disse isso porque ele sabia que não somente no decorrer das eras passadas, mas nos seus dias, pessoas que se diriam ser crentes da mensagem ou ministros para representá-la, não sabiam levar adiante exatamente a mesma mensagem que ele entregou, ou antes que Deus entregou através do seu mensageiro. Mas então, o irmão Branham, ele foi usado por Deus para restaurar a doutrina apostólica. E nós temos tratado muito sobre essa doutrina, sobre várias questões, sobre vários ensinos. E um dos ensinos do irmão Branham, que nós temos visto ser rechaçado, até mesmo por ministro dessa mensagem, é o ensino da pré-existência do Filho de Deus. Muitos ministros da mensagem não creem que o Filho tem uma pré-existência. Porque a mensagem que eles pregam não é a mensagem de Branham, é a mensagem unicista. E o unicista não crê na pré-existência do Filho de Deus. Tanto é que no estudo que nós preparamos, eu mostrei através de escrituras de ministros unicistas negando que o Filho, Jesus Cristo, tinha uma pré-existência. Mas Branham mostrou para nós, nesse estudo que nós elaboramos, Branham mostrou para nós que ele cria nessa doutrina. Por quê? Porque essa era a doutrina dos apóstolos. Essa era a doutrina dos pais da igreja. Os pais da igreja ensinaram isso, eles creram nisso. Era uma coisa que talvez estivesse velada até aqueles dias, mas quando Cristo veio, as coisas que estavam encobertas tornou-se clara para eles. Aleluia. Mas essa mensagem, essa doutrina, esse entendimento, esse ensino foi como que acobertado, não é isso? Pelos gafanhotos, pelo pulgão, enfim. Então o Branham agora vem e restaura isso aqui de volta. E aqueles ministros que são instruídos, ou que foram instruídos fielmente aos pés do mensageiro, não pode pregar para você nada que seja contrário a isso. É verdade. Então qualquer ministro dessa mensagem, ainda que alegue ser um ministro, ou que busque alguma vindicação para algum sinal, alguma coisa, se a voz que acompanha o seu ministério não bate com essa mensagem que o profeta restaurou, você tem que esquecer e deixar de lado. Correto, irmão. Então uma banda cria na pré-existência, e eu vou ler aqui apenas algumas circunstâncias, duas declarações que ele relatou em uma mensagem que foi traduzida, onde ele fala que ele cria na pré-existência do Filho de Deus. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, Branham diz aqui: Deus ele mesmo deu à luz este filho, que era antes que houvesse até mesmo um átomo ou ar para fazer um átomo. Ou seja, antes que houvesse uma criação, Deus havia ali gerado o seu filho. Não era uma criação, porque esse filho foi gerado da substância de Deus. A criação foi feita do nada. Agora, Jesus não foi feito do nada, porque não era uma criação.
Ele era uma parte de Deus, não é assim, mamãe falava? Amém. Ok. Amém. Aí ele vai dizer, este era, veja, Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Você sabe que aqui o Mamãe está citando as Escrituras. Mamãe cria na confissão de Jesus de que ele tinha uma pré-existência. Uma outra mensagem também vai dizer, em Gênesis 26, primeiro vamos tomar a primeira parte, Deus disse façamos, agora façamos o homem à nossa própria imagem. Nossa, claro, nós entendemos que ele está conversando com alguém. Ele estava falando a um outro ser. E depois ele diz, e então ele fez essa pergunta agora, façamos, quem? Pai e filho. Façamos o homem à nossa própria imagem e semelhança. Então aqui mamãe está dizendo que Deus conversou com seu filho e disse, vamos fazer um homem que seja semelhante a mim e a você. Agora, alguns ministros da mensagem estão negando isso aqui, que o mamãe disse. Estão dizendo, como eu sei, em uma conversa que eu vi, um ministro dizer privadamente para um outro, não, isso aqui foi uma opinião pessoal que o mamãe teve e que depois ele demonstrou que estava equivocado e errou. Só que ao longo desses dias que estaremos aqui, eu vou ler para você, onde o Mamãe fala que ele nunca precisou corrigir nada do que ele disse. Sua doutrina nunca precisou ser reajustada ou corrigida. Por que isso? Porque não era a doutrina dele, era a doutrina apostólica, era Deus falando através do seu profeta. Amém. Só o que ele fez foi restaurar para você a doutrina dos apóstolos. Então, como eu disse, havia ali um padrão de evangelismo. Os apóstolos instruíram a outros, não é isso? E ele cita aquele caso de João, que instruiu a Policarpo, que instruiu a Irineu. E no livro das Eras, Mambrana chama a atenção de Irineu, o segundo mensageiro da igreja. Eu quero ler para você aqui, porque ele vai falar para você que Irineu era um homem que conhecia a mensagem apostólica, porque ele foi instruído segundo aquele padrão apostólico. Na mensagem do livro das Eras, melhor, no livro das Eras vai dizer aqui, na página 92, ele militou, falando de Irineu, contra qualquer forma de organização. Ou seja, Irineu pertenceu a uma época em que a igreja romana ainda não havia se organizado. Irineu morreu no ano 205. E a igreja se tornou organizada no século IV. 205 é século III, ok? Início do século III. Então, no século IV, lá 325, algo assim, com aqueles concílios que depois tiveram, e depois o de Nicéia e depois de Constantinopla, ali a igreja romana foi instituída, foi organizada. Mas aqui o Mamãe está dizendo, ele não fez parte de nada assim. Ok. Além disso, a história de sua vida na qual ele serviu o Senhor foi de muita manifestação no Espírito. Óbvio, se ele pregava a doutrina apostólica, tinha que haver sinais para vindicar essa doutrina apostólica. Amém. E a palavra era ensinada com incomum clareza e inconformidade com os seus preceitos originais. A mensagem de Irineu é muito clara. Eu quero dizer para você, a mensagem de Irineu é muito clara, queridos. Não há como você se confundir. Basta você apenas deixar de ouvir o que o homem diz. E fica com o que o profeta falou. Se você sentar a mensagem de Lembrando, você vai ver que isso aqui é muito claro. É verdade. Porque o que os pais apostólicos transmitiram foi uma doutrina com clareza. Não é isso que ele disse? Sim. Em conformidade com os seus preceitos originais. Ele também foi claro quanto à sua compreensão da divindade. Eu quero dizer para você, William Branham também foi claro para mim e para você acerca do seu ensino sobre a divindade. Nada do que ele falou deveria confundir a você. Mas por que alguns se confundiram? Porque deixaram de ouvir o profeta e a Bíblia para ouvir homens que não entenderam o que o profeta disse. É verdade. Na clareza do seu ensino. Ok. Mas depois ele vai dizer aqui, e visto que ele foi discípulo de Policarpo, veja, está seguindo aquele padrão evangelístico, né? Que por sua vez foi discípulo de São João, podemos saber com certeza que ele tinha um ensinamento tão perfeito quanto possível sobre este assunto. Que assunto? A divindade. Sim. Agora vamos lá. Para uma banda dizer isso, ele tinha que saber o que estava dizendo. Então, para ele ter dito isso, ele estudou Irineu. Ele viu o que Irineu disse. Então eu mostrei aqui para você, mostrando para você que ele cria que o filho tinha uma pré-existência. O filho foi gerado antes da fundação do mundo. Não era um ofício que saiu de Deus, era um ser real que Deus gerou do seu próprio ser. Um ser sobrenatural que deu à luz a um outro ser sobrenatural. É isso que está dito por ele no sermão que nós não temos traduzido aí. E que nós estamos falando, estamos divulgando isso. Alguns não estão crendo, não estão aceitando. Porque é algo novo para eles. Mas não é novo. É a mesma doutrina apostólica. Amém. Amém? Glória a então Deus. ele cria nisso, ele ensinou isso. E se ele disse que Irineu tinha uma mensagem tão clara e tão certa, não é isso? Podemos saber com certeza que ele tinha um ensinamento tão perfeito. Se ele disse isso, é porque ele sabia no que Irineu cria.
E eu encontrei alguns estudos de Irineu, onde ele mostra para você que Irineu cria na pré-existência do Filho de Deus. Eu quero ler para você algo que ele escreveu no seu livro Epideixis, ou Demonstração da Pregação Apostólica. Irineu diz assim: para Jerusalém foram enviados por Deus, por meio do Espírito Santo, os profetas. Eu vou resumir aqui, porque a frase é longa. O que nos interessa é o que ele vai dizer aqui depois. Que anunciavam da estirpe de Davi viria o Cristo. Haveria de florescer o seu corpo, para que fosse, segundo a carne, filho de Davi. Estou falando de Jesus Cristo, filho de Deus. Que era filho de Abraão, em razão de uma extensa cadeia de gerações, e segundo o Espírito, filho de Deus, pré-existente com o Pai, gerado antes da fundação do mundo. Aleluia. E aparecido como homem ao mundo inteiro nos últimos tempos. Cristo, o Filho de Deus, existente antes do mundo, estava com o Pai e junto ao Pai. Aleluia. Irineu estava pregando isto porque ele aprendeu com quem? Com Policarpo. Que aprendeu com quem? Com João. Que aprendeu com quem? Com Com Jesus. Jesus. Amém. Poderia ele pregar algo contrário? Não. Poderia o irmão Branco pregar algo contrário a isso? Não. Mas a ministra da mensagem combatendo isto. Mas só o que o profeta fez foi restaurar o que os pais apostólicos ensinaram. Amém. Ele disse que Deus conversou com o seu filho e disse: façamos. Por que o irmão Branco disse isso? Porque essa é a compreensão que ele tinha, porque essa é a fé apostólica. Era isso que os pais apostólicos ensinavam. Irineu ensinou isso. Eu encontrei isso no livro dele chamado Irineu contra as heresias. Escute aqui. Mas ele, falando de Jesus, o mesmo que formou Adão no princípio, com quem também o Pai falou, dizendo: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, revelando-se nesses últimos tempos aos homens, formou órgãos visuais para aquele que tinha sido cego naquele corpo que tinha derivado de Adão. Resumindo, Irineu que está dizendo que Deus lá, quando disse façamos, para quem que ele estava dizendo? Para o seu filho. Por que ele disse isso? Porque foi isso que ele aprendeu com Policarpo, foi isso que ele aprendeu com João, foi isso que ele aprendeu com Jesus. Só o que o profeta fez foi restaurar esses ensinos. Então você tem um povo aí da mensagem dizendo: não, isso aqui está errado, isso foi um equívoco. Mamãe não era profeta quando disse isso. Eu quero dizer para você, isto é uma falácia, isso é uma mentira. Tudo que o profeta falou acerca desse ensino está correto, porque é o assim diz o Senhor. Amém. O que ele falou sobre isso é respaldado pela Bíblia, pelas Escrituras, porque era a doutrina apostólica. Amém. Amém. Mamãe disse que este é o ensino que nós temos hoje, que é o ensino dos apóstolos. E ele chegou até a dizer que ele era uma espécie de católico, não é isso? Mas o católico original. Porque a igreja romana que veio depois prevalicou da doutrina. Irineu não era católico romano, porque ele era contra as organizações, Romana disse isso. Mas ele era uma espécie de católico. Mas que tipo de católico? Católico apostólico. Não o católico romano que veio depois. E Romana diz: eu também sou assim. Na mensagem Cristianismo versus Idolatria, ele fala que somos todos católicos. Eu sou católico, você é católico, nós somos católicos. Mas nós somos católicos quadrados, não é isso que ele chegou a dizer no sermão? Nós somos católicos originais, não é isso? Somos a igreja católica? Sim, nós somos. Mas em que sentido? Nós somos a católica apostólica. Amém. O católico significa universal. E nós somos a igreja universal da fé apostólica, não da fé romana. Sim, Senhor. Há uma diferença entre as duas igrejas. Uma delas era a católica, universal, a apostólica. A outra era a católica romana, ou seja, aquela que se apostatou, que se desviou, se afastou. Agora a igreja romana também tem suas tradições apostólicas. Só que as tradições apostólicas da igreja romana aí é baseado no quê? Na tradição apostólica dos seus doutores. Onde eles ao longo das eras acrescentaram coisas e coisas e mais coisas, né? A infalibilidade papal, a mariolatria e tantas outras coisas. Ao ponto de se converter na maior igreja espírita do mundo, não é assim que a mamãe chamava? Só que isso não é a doutrina apostólica. Amém? A doutrina que o profeta restaurou é a doutrina que os pais nos entregou. Amém, queridos? Eu só vou querer encerrar então esse pequeno estudo com mais uma outra palavra do Mambrana, que ele disse lá na mensagem: não tenhais medo, que nós também não temos traduzido, dia 24 de fevereiro de 61. Mamãe vai dizer aqui para você. Jesus nunca disse: você sentiu isso? Ele disse: você crê nisso? É isso aí. Se você crê, não é um sentimento, não é um caso de sentimento, é um caso de crer. Amém. Agora, se você crê, você fala. Agora, você vai falar o quê? No que você crê, na doutrina que você crê.
A fé que você confessa vai denunciar se é genuína, se é apostólica ou se não é. Não é isso? Aquele que crê exatamente onde você está. Eu não digo que você não sinta algo. Eu sei que eu senti alguns sentimentos estranhos, mas eu nunca descansei a minha vida sobre um sentimento. Eu não posso edificar a minha doutrina sobre uma sensação. Tenho que edificá-la sobre o assim diz o Senhor pela palavra de Deus. Amém. Amém? E é nisso que nós edificamos nossa fé. Não edificamos no que um homem pensou, no que um homem sentiu, no que o homem interpretou. Nós edificamos a nossa fé naquilo que o profeta disse e que é respaldado pelas Escrituras. Enquanto o Senhor nos permitir estarmos aqui, vamos confessar essa fé, porque é essa fé que prepara a igreja para o arrebatamento. Amém, queridos? Amém. Essa é a mensagem simples que eu quero entregar para você. Ficamos de pé, vamos encerrar com uma palavra de oração. Amado Pai Celestial, Deus bendito, agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade em que tivemos aqui para falar de Ti e falar dessa fé apostólica, Senhor. Nós confessamos essa fé apostólica porque ela que e nela que temos firmado, ela é a nossa bandeira, ela é a nossa estandarte, nosso baluarte, Senhor. E como é bom ser parte daqueles poucos desprezados Teus, Pai. Como é bom saber, Senhor, que Tu ainda está aqui vindicando um povo, através dessa mesma mensagem apostólica. E nós queremos crer, Senhor, que se o Teu profeta esteve aqui pregando esta mensagem, vindicada por meio de sinais, nós cremos que o mesmo Deus que o vindicou está aqui agora também para vindicar a fé de cada filho seu que confessa essa mesma fé e essa mesma doutrina. Então, Senhor, que os Teus sinais possam ser manifestados aqui em nosso meio, em cada família aqui representada, em cada filho Teu, Senhor. Que Tu venhas aqui, Senhor, com a Tua destra fiel, sustentar cada filho Teu. Edifique sobre eles, Senhor, sobre este fundamento, o qual o apóstolo Paulo diz que nenhum outro pode ser posto, Senhor. Tudo que fazemos é confessar esta fé apostólica. Ajuda-nos, Senhor, a confessar esta fé. Alimente a fé dos Teus filhos aqui reunidos, Senhor, e venha nos dar toda a estrutura, nos dê o subsídio, Senhor, para que nós possamos também testemunhar disso e ser a Tua vitrine, para que nós possamos atuar através de Ti, da Tua palavra, e para que Tu também possas atuar através de nós, Senhor. Amém. Que Tu possas falar através de nós, Senhor. Que onde o Filho Teu aqui puser a planta do seu pé, que seja Tu ali, exercendo o Teu poder, Senhor. Onde quer que eles estejam, Senhor. Onde haja trevas, que a Sua presença traga luz. Onde houver escuridão, que eles possam trazer o entendimento. Senhor Jesus Cristo, tudo que fazemos é nos reunir para falar e confessar a Tua fé. Amém. Então nós pedimos a Ti, humildemente, Senhor, para que Tu nos guarde. E que até aquele momento que Tu, no tempo designado, como disse o Teu profeta, que Tu venhas para arrebatar a Teu povo, que aqui nessa humilde cidade, Senhor, Tu possa encontrar aqueles que Tu tens separado desde antes da fundação do mundo, para se Amém. encontrar contigo nos ares, Senhor. Aleluia. Esse é o nosso desejo, Senhor. Nada mais nos importa, nada mais nos interessa, a nada mais queremos ouvir a não ser a Tua palavra. E até que chegue aquele dia, Senhor, nós estamos aqui confessando a Ti, porque nós estamos ouvindo o Teu alarido e estamos prontos, Senhor, para qualquer momento, quando o Senhor der o último toque, Senhor, nós estamos aqui preparados, Senhor. Ajude, fundamente o Teu povo até esse dia. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Divino Companheiro no caminho, Sua presença sinto logo ao transitar. E Tu dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde.